Vamos dar continuidade à nossa exposição sobre os dispositivos da Lei Complementar 214 de 2025, mantendo o ritmo claro e progressivo que temos seguido até aqui. Começamos com o artigo 36, que trata de uma exceção ao modelo padrão de split payment. Esse artigo permite que o adquirente de bens ou serviços que seja contribuinte do IBS e da CBS pelo regime regular efetue o pagamento dos tributos diretamente caso utilize um meio de pagamento que não permita a separação automática dos valores dos tributos, ou seja, não permita o split payment previsto nos artigos 32 e 33. Essa possibilidade, no entanto, exige que o adquirente exerça a opção por essa forma de recolhimento e, nesse caso, ele próprio se torna o responsável pelo pagamento do IBS e da CBS incidentes na operação, como previsto no parágrafo 1º. É uma responsabilidade direta, vinculada à forma de pagamento utilizada. No parágrafo 3º, vemos que o valor recolhido nessa hipótese só pode ser usado para quitar os débitos da própria operação. E, se houver excesso, esse excedente deverá ser transferido ao contribuinte em até 3 dias úteis. Isso garante agilidade na devolução de eventuais valores pagos além do devido. No parágrafo 4º, trazemos um aspecto importante de transparência. O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal deverão viabilizar meios para que o fornecedor acompanhe o recolhimento feito pelo adquirente. Ou seja, mesmo que o fornecedor não recolha diretamente, ele poderá verificar se o pagamento dos tributos foi efetivado. Dando sequência, o artigo 37 remete ao artigo 29 e estabelece que, nas situações em que houver responsabilidade atribuída por lei a outro sujeito passivo, por exemplo, substituição tributária, as regras de pagamento previstas anteriormente serão aplicadas, no que couber. Isso reforça a sistemática de responsabilidade tributária, em consonância com o Código Tributário Nacional. A seguir, o artigo 38 trata de uma questão sensível: o pagamento indevido ou a maior de IBS ou CBS. A regra aqui é bastante clara. A restituição só será devida se a operação não gerou crédito para o adquirente e se foram respeitadas as condições do artigo 166 do CTN, ou seja, o contribuinte que realizou o pagamento indevido deve comprovar que não repassou o ônus tributário ao consumidor final. Essa exigência evita enriquecimento sem causa e mantém a neutralidade do sistema. Entramos agora no tema do ressarcimento, tratado pelo artigo 39. Aqui temos um contribuinte que, ao final do período de apuração, apresenta saldo credor, isto é, acumulou mais créditos do que débitos. Esse contribuinte poderá solicitar o ressarcimento integral ou parcial desse valor. Caso não o faça ou o faça parcialmente, o valor remanescente poderá ser compensado com débitos futuros ou ressarcido em períodos subsequentes. Os parágrafos 2º e 3º detalham os prazos e as autoridades responsáveis por apreciar o pedido, o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal, conforme o tributo. Os prazos são variáveis, a depender do perfil do contribuinte. Contribuintes em programas de conformidade, até 30 dias. Contribuintes que atendam aos critérios do artigo 40, até 60 dias. Demais casos, até 180 dias. Caso esses prazos não sejam cumpridos, o parágrafo 4º prevê o ressarcimento automático em 15 dias. No entanto, se uma fiscalização for iniciada dentro do prazo, esses prazos são suspensos, como está previsto nos parágrafos 5 e 6. Mas a fiscalização deve ser concluída em até 360 dias. Se esse prazo não for respeitado, o ressarcimento deverá ocorrer em 15 dias, conforme o parágrafo 7º. O parágrafo 8º esclarece que o ressarcimento, mesmo após efetuado, não impede fiscalização posterior. E o parágrafo 9º garante a correção monetária do valor, a partir do 2º mês subsequente ao pedido,
aplicando-se a taxa Selic acumulada e mais 1% no mês do pagamento. Nos casos em que o contribuinte optar pelo Simples Nacional ou MEI, ou não for contribuinte dos tributos, os prazos do parágrafo 3º ficam suspensos por até 5 anos, como previsto no parágrafo 10. E, por fim, o parágrafo 11 estabelece que, se houver descumprimento dos prazos, haverá correção diária pela Selic até o dia anterior ao ressarcimento. O artigo 40 trata dos prazos mais curtos de ressarcimento previstos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo anterior. Esses prazos serão aplicáveis a 2 tipos de situações: créditos apropriados relativos à aquisição de bens e serviços incorporados ao ativo imobilizado do contribuinte, e pedidos cujo valor seja até 150% da média mensal da diferença entre créditos e débitos de IBS e CBS. Esse último critério visa evitar abusos e facilitar o ressarcimento em casos rotineiros e esperados de acúmulo de crédito. O parágrafo 1º define que essa média será apurada com base nos 24 meses anteriores, desconsiderando os créditos do imobilizado. Já os parágrafos 2º e 3º autorizam o regulamento a trazer ajustes e estimativas nos primeiros anos de vigência da nova sistemática, quando ainda não houver dados históricos suficientes. Também será possível contemplar variações sazonais ou expansão de negócios, o que demonstra a sensibilidade do legislador à dinâmica empresarial. E, por fim, o parágrafo 4º amplia o conceito de ativo imobilizado, alcançando também bens ou serviços que, por norma contábil, sejam registrados como ativo de contrato intangível ou financeiro, especialmente por concessionárias de serviço público. E isso é importante porque evita que a forma de contabilização prejudique o direito ao ressarcimento. Com essa sequência de dispositivos, o legislador estrutura de forma sistemática e articulada a forma de pagamento, as exceções ao split payment, as hipóteses de restituição e ressarcimento e os prazos e condições para que o contribuinte receba de volta o que lhe é devido, sempre com foco na eficiência, na transparência e na segurança jurídica. Na próxima etapa, poderemos abordar o artigo 41 e seguintes, que tratam de medidas para acelerar os ressarcimentos, continuidade das regras de conformidade e outras disposições complementares à sistemática de compensação e recuperação de créditos.